Como a gente já conta para você desde ontem em nossa programação, estamos fazendo um bate-papo agora com o presidente da nossa ACIJUC, Associação Comercial, Cultural e Industrial de Júlio de Castilhos, ele que também é vice-presidente na região da Federação, Júlio Batistella. Júlio, bom dia, obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Carla, é uma satisfação sempre estar aqui, conversando com a comunidade de Júlio de Castilhos e toda a região, pela abrangência que tem a 14. E a gente vem aqui para tentar esclarecer alguns fatos, né, tentar ajudar de maneira que as pessoas entendam toda essa situação que o mundo inteiro está passando, não é só nós aqui, mas a gente tem que cuidar da nossa cidade. Júlio, agora é dia 16 de março, nós completamos 365 dias, um ano de restrições aqui na nossa cidade. A gente já tinha notícias do mundo, do país, de alguns casos, mas chegou aqui localmente, a gente tem registros de nossa reportagem, no dia 16 de março do ano passado, que a gente começou a fechar as portas, as aulas foram paralisadas, enfim. Já passamos um ano e hoje estamos numa segunda semana de portas fechadas. Quando você chegou aqui, nos mostrou uma preocupação enorme com os empresários de Júlio de Castilhos. Passa para a gente esse sentimento. Olha, é um sentimento do tipo de perda, porque a gente também não consegue fazer muita coisa. Por quê? Porque é um decreto estadual e, como a maioria das pessoas sabem, o poder público municipal, o prefeito Bernardo, ele pode não pode deixar mais branda, né? Ele não pode tirar as coisas do decreto, né? A única coisa que ele poderia fazer, que a gente acredita que não vai pela pessoa dele, é deixar mais severa ainda as normas. Então, isso é um decreto do governo do estado. Nós não temos o que fazer, né, gente? A gente está com o coração partido porque a gente vê os lojistas, a gente vê amigos da gente com dificuldades financeiras, né? Já teve aqueles 15 dias no início que nós da Federação, da CIJUC, achamos que foi totalmente errado, porque não tinha nem casos do município, fecharam 15 dias, né? Aquilo lá também foi muito prejudicial para as empresas. E agora, novamente, a gente está esperando uma posição nova aí do governo Eduardo Leite. Júlio, a gente tem acompanhado uma pressão da Federação para que o pessoal não está pedindo abrir totalmente, mas que dê mais ferramentas, uma certa flexibilização, porque semana passada toda fechada, essa também, a previsão até o dia 21 de março. Não tem como a maioria dos comerciantes sustentar o seu negócio. Tanto a Federação também, como a Fiergs, o Sebrae, Fecomércio, todas as entidades importantes do estado do Rio Grande do Sul estão pressionando muito. O governo ele não está abrindo mão, né, alegando que o nível de contaminados está sendo um caso que é apavorante, né? Então, mas a pressão continua. Amanhã de manhã nós temos reunião das 9 às 12 horas da diretoria da Federação, onde vai ter uma participação de uns 30, 40 minutos do governador. A gente vai pedir mais encarecidamente. Agora ele colocou esse prazo estendido dos impostos, né, da DIFA, que é a diferença do ICM dos estados e dos ICMs, que ajuda um pouco, mas nem perto do que o comércio precisa. Então, eu gostaria que a gente destacasse os comerciantes que estão nos acompanhando, que hoje, aqui, a CIJUC, tanto como o governo municipal, não tem como abrir as portas, determinar uma abertura. Como o nosso presidente disse agora, o governo municipal não tem como deixar regras mais brandas para o comércio. A determinação vem lá do governo do estado. Então, mobilizações, a gente tem acompanhado, o pessoal querendo fazer carreatas, querendo fazer protestos, reuniões para fazer alguma coisa. Estamos de mãos atadas, Júlio. Realmente não há o que fazer agora? Eu fico triste de falar isso aí, a gente se sente impotente, né? Mas o que acontece a gente não tem nada para fazer mesmo. O que a gente está fazendo é conversando com o governo do estado. Como eu falei, amanhã nós temos reunião, né? A Federação também está pensando, depois de se esgotar todas as conversas
com o governo, daí sim a gente está pensando uma carreata em todo o estado, no mesmo horário, um negócio organizado e bem grande, né? Daí a gente vai começar a protestar porque não tem mais o que fazer. Os lojistas estão quebrando, né? Não tem soluções imediatas para eles, prorrogaram os impostos, porque isso aí resolve muito pouco. E eles começaram, porque todo mundo sabe que não é o problema as lojas, né? O comércio, não é o comércio. E a Federação, a Sijuc, entende que todo o comércio é essencial, né? Para nós, todo o comércio é essencial, todo o comércio é importante, todo o comércio... Diz que deu sustento daquela família, exato. né? E a preocupação maior nossa é o desemprego que vai ser. Vai ser muito grande, vai ser muita gente desempregada, muitas lojas fechadas se continuar assim. Então, a nossa preocupação é muito grande mesmo. Júlio, você falou agora desses prazos que nós tivemos alguns aumentos, dentre ele o calendário de pagamento do ICMS, mas pouco resolve. É muito pouco pelo tamanho do estrago que o governo fez, né? Porque a cogestão deveria continuar em municípios pequenos. Por quê? Um município como... Ontem eu estava falando se tem um município que é bem pequenininho, que eu conheço, que é Dona Francisca. Deve ter 3, 4 mil habitantes. Qual é o problema do comércio estar aberto lá, cara? Ou em Júlio de Castilhos, que tem 20 mil habitantes. Tem lojas que entra 4 ou 5 pessoas um dia, né? Então, esse é o menor problema que tem. O que temos que é conscientizar a população de respeitar as filas, né, da meninada aí na noite. Isso aí que a gente vai ter que cobrar bastante. Realmente, como a gente já temia, comércio que pagou o pato. Sim. O comércio, assim, eu acompanho quase todos os lojistas, tenho conversado com bastante deles e realmente não é choro, é dificuldade mesmo financeira. Vai haver demissão, Carla. Vai haver demissões, não vai ser poucas. Então eu acho que está na hora de todo mundo se ajudar, todo mundo se cuidar, né, para que isso aí diminua e a gente começa a voltar às atividades como era antes. Júlio, como o comércio está se virando nesse momento, usando bastante os canais de atendimento via WhatsApp, via suas redes sociais, porque a gente tem uma imensa clientela aqui na cidade e a gente está acompanhando que eles estão divulgando bastante as suas redes sociais através da rádio para continuar com as suas vendas, se disponibilizando a levar o produto em casa, até levar várias opções para o cliente, retornando. Tem o trabalho também das teleentrega, dos mototáxis, de maneira para não parar. Isso é uma ferramenta que ajuda um pouco, mas ela tira o oxigênio de pessoas circulando na cidade. Não é a mesma coisa, né, cara? A loja não vai vender a mesma coisa. Ela precisa... Não vende, né? Principalmente vestuário, calçados. A pessoa quer experimentar, ela quer ter... É diferente. Mas a nossa briga é que volte a cogestão. Amanhã nós vamos fazer um pedido, implorar pelo governador do estado, para que volte a cogestão, que daí cada prefeito define se ele quer deixar aberto ou fechado o comércio, né? E eu tenho certeza que o nosso prefeito, a situação que está hoje, ele reabriria o comércio até por ser um empresário do agronegócio. Então, seria importante voltar com a gestão para nós começar a discutir, abrir o comércio. Olha, nem que entre um por vez, mas que dê para o pessoal, pelo menos, começar a pagar as contas, né? Júlio, o que mudou nesse calendário de ontem do governo do estado? O que nós temos para o ouvinte, aquele comerciante que ainda não acompanhou, o que ele pode contar no momento? Olha, alguns impostos aumentou 15 dias o pagamento, outros 30 dias, né? Isso aí os contadores desse pessoal mesmo vai estar orientando. Mas o que eu falo, é muito pouco, né, Carla? É quase que insignificante isso aí pelo prejuízo que a gente está no comércio. E de mãos atadas, como tu falou, sem poder fazer nada, porque nós temos um decreto estadual, né? Nós podemos, se fosse piorar o caso, que a gente jamais vai querer, né? Mas pior que está impossível para o comércio. Né? Não tem. Então, assim, por exemplo, o pessoal dos lanches da noite, dos restaurantes, estão sofrendo muito. Todo mundo, né? Eu acho que isso aí é uma... às vezes a pessoa diz, fulano, eu acho que todo mundo está no mesmo barco, a gente tem que se ajudar agora, né? Tem que se respeitar e, se Deus quiser, agora, para a semana que vem, a gente consiga mudar alguma coisa. Tomara que os números baixem, né? Para a gente ter embasamento para
o governo tentar mudar de ideia um pouquinho. Hoje de manhã eu recebi da internações. Federação que, assim, os 2 primeiros dias dessa semana foram melhores que da semana passada, que eu recebi agora de manhã da Federação. Mas vamos esperar até quinta-feira, né? Amanhã a gente já vai ter alguma coisa, eu já posso passar até pelo WhatsApp, cara, sobre a nossa reunião, o que o governador vai nos falar e o que a Federação vai propor novamente para ele, né? Que a Federação quer a cogestão. Né? A cogestão, como eu falei antes, dá liberdade para o prefeito definir as regras, né? Da cidade. O que ajudaria muito como eu falei, o nosso comércio aberto não vai mudar nada a pandemia em Júlio de Castilhos, absolutamente nada. Realmente não, como a gente repete sempre, o problema não foi o nosso comércio. Aqui, se a gente for localmente, os problemas de casos, não foi no comércio, porque a gente via as restrições, eles se cuidando, e dessa forma estão de portas fechadas. Júlio? Tanto Carla, que quantos funcionários do comércio tiveram Covid? Olha, não sei se deu meia dúzia ou 10, né? Quantos funcionários nós temos no comércio? Um horror, né? Então, aí mostra que não é o problema o comércio. É que não é ali que o pessoal está sem máscara, não é ali que o pessoal está compartilhando bebidas, não é? Júlio, a questão de ser comerciante, de ser empresário, custa alto. É muito difícil hoje, né? É muito difícil tu fazer uma equipe uma equipe de trabalho que seja forte, né? É difícil a carga tributária. Eu acho que são todos guerreiros, os comerciantes, os homens e as mulheres que estão à frente de empresas hoje. Eu acho que, como diz o ditado, você tem que ter sangue nos olhos, né? Porque tu aguentar uma carga tributária como a nossa, né? Uma carga trabalhista. E ainda o pessoal dentro do escritório define que tem que fechar o comércio numa cidade de 20 mil habitantes, daí é muito complicado, né? E tem toda a questão, como você disse, da carga tributária, as cargas trabalhistas, manter o emprego das pessoas, e tem ainda aquela questão do aluguel, que muitos comerciantes nos relatam diariamente: como eu vou pagar o aluguel desse mês? Tem o aluguel, tem a folha de pagamento, tem telefone, tem internet, tem um monte de coisa, né? A despesa de uma empresa é grande, cada uma no seu tamanho, mas todas são fortes, né? Então, a gente realmente está muito preocupado. Teve um financiamento no início da pandemia, que o pessoal pegou o dinheiro, o Pronamp agora está vencendo agora. E já vão ter que começar a pagar esse. Também a Federação, FEComércio, Fiergs, estão junto ao governo federal, outras entidades, a KCB, que é a mãe da Federação, né? Estão brigando por isso aí, para renovar isso aí, fazer alguma coisa que o pessoal possa respirar, porque senão não tem mágica que faça que dê certo sem mudar alguma coisa. A gente aqui, como Rádio 14 de Julho, também Itapuã FM, a gente está bastante preocupado, Júlio. É o sentimento da direção da emissora, porque a gente sabe da luta diária dos nossos comerciantes, dos nossos clientes. A gente é solidário com o nosso comércio sempre. E os ouvintes começam a ligar para a gente. Tem alguma colocação sobre quando vai abrir? O pessoal quer ir ao comércio, claro, né? Claro. E nos cobra. Vocês têm alguma novidade? Infelizmente, até agora, a gente tem que ir até o dia 21, vai ficar fechado. Isso. Mas você acredita numa reversão nessa data? Olha, a gente acreditava até na semana passada, né? Que o governador ia flexibilizar alguma coisa, mas foi muitos casos, né? De repente, esse final de semana, a gente sempre tem fé, sempre acredita, está brigando bastante com eles lá. Até somos chatos com eles. Mas a gente não está fazendo mais nada que obrigação que defender a nossa classe, né? Mais nada que obrigação. Mas eu tenho um pouco de esperança que possa, pelo menos, o município poder tomar a decisão também, né? Mas tudo isso é a partir de quinta-feira, né? Vamos se reunir amanhã para conversar e vamos ver. E geralmente nas últimas 2 semanas, na quinta-feira, o governador já dava uma posição de como seria, né? A gente pode continuar em bandeira preta, mas com algumas flexibilizações, como você disse, no comércio principalmente. Sim. E assim, o recado que a gente deixa para o comércio, a gente sabe que é difícil, muito difícil,
por tudo que a gente já falou, de impostos, de folha, de tudo que a gente tem que pagar e as portas fechadas, isso aí com certeza bate um pavor em qualquer um, né? E isso aí não é só a loja que vai perder. A rádio vai perder clientes, nós vamos perder associados, o restante do comércio, todos os que estão abertos hoje também vão perder clientes, né? Vão perder faturamento, que isso aí, com o momento que se tiver uma loja fechada com desemprego, isso aí repercute na economia na hora. Então, a gente está com fé que mais para o final de semana tem alguma notícia boa para dar aí. A gente está vendo que as entidades estão fazendo a sua parte, que é a pressão. Bastante pressão. Amanhã na Federação mesmo, que o governador vai estar conosco, vai ser bastante pressionado. Ele tem a defesa dele, né? Mas eu acho que, eu tenho certeza que para cidades pequenas como Júlio de Castilhos, o comércio aberto não muda nada na pandemia, absolutamente nada. E pelo menos ele começa a vender e consegue pelo menos pagar as contas, né? Ontem eu falava com o dono de um restaurante, de uma lancheria, e ele me disse que só na tele, né? Então ele falou que todos os dias faltava um pouco de dinheiro, né? Isso trabalhando. Vai somando, né? É isso que ele tá trabalhando fechado, né? Mandando. Tu imagina que ele não está vendendo nada, né? Então realmente é apavorante, mas vamos ter fé em Deus aí, que as coisas se resolvam e a gente consiga dar a volta por cima aí. Arthur, nosso colega, está aqui na técnica, nosso colega jornalista. Arthur, passa pra gente, liga teu microfone. A gente está recebendo muitas ligações, Júlio, de ouvintes, o pessoal aqui também, lá de cima, aqui da emissora, nos falando que o pessoal está ligando muito. Sendo solidário ao comércio também, que não pode fechar, Arthur. Bom dia, Carla. Bom dia, Júlio. Bom dia a toda a nossa comunidade. Tivemos muitas ligações, como você mencionou, Carla, há pouco aqui. Pessoal, a opinião do ouvinte aqui, a senhora ligou, a última ligação agora. É injusto com o comércio não pode fechar. Não tem aglomerações no comércio. Quem faz as aglomerações, quem dissemina, no caso, o vírus, isso não é o comércio. A senhora disse que faz 1 ano que não vai ao comércio, não vai ao supermercado. Tem pessoas que vão por ela, vão às lojas por ela, que ela liga, pede, mas ela não faz esse trânsito. Já para evitar, né, essa disseminação. Então, a opinião dela, né, não é justo com o comércio também. Alguns ouvintes aqui fazendo alguns questionamentos, né, porque algumas empresas de eletrodomésticos ainda continuam trabalhando. E outras não. As restrições, né, o que pode, o que não pode. Essas empresas de rede aí, elas têm no CNPJ delas a permissão para vender materiais de construção. O que é permitido. O que é permitido. Já foi denunciado ao governo estadual essas empresas para elas venderem só material de construção, né? Não pode vender linha branca, tipo geladeira, fogão, esse tipo de coisa, sofá. Então, vender somente material de construção. Isso aí já chegou para nós. Então, por isso que elas estão com as Exato. portas... O CNPJ delas permite vender material de construção. E elas têm no local, né? Ah, com certeza. Júlio, a questão do desemprego é um problema ainda maior, que pode estar, como você disse, iminente. E você acha que as pessoas estão valorizando quem tem ainda emprego no dia de hoje? Olha, cada caso é um caso, mas eu acho que, se não, então deveriam estar, porque hoje, primeiro que é muito bom trabalhar, né? Eu acho que todo mundo gosta de trabalhar. Mas, assim, ó, sobre a valorização, eu acredito que sim. A gente vê nas empresas, tem bastante gente entusiasmada, trabalhando. Tem muitos funcionários que a gente conversa que estão tristes de estar em casa, que queriam estar trabalhando, que não preferem estar trabalhando que ficar em casa, que acostumou, é uma rotina isso, né? Eu acredito que sim, tem muita gente, a Sijuc formou muitos profissionais, né? A gente tem formado, com exceção desse ano que passou, com uma média de 400, 450 profissionais. Agora nós temos uns cursos bem bacanas agora, se Deus quiser, quando passar a pandemia, junto com o Senac, Prefeitura e Câmara, uns cursos bem bacanas que a gente vai lançar. Mas, voltando sobre o desemprego, é uma preocupação enorme, né?
Uma preocupação enorme porque esses desempregos não são tipo o desemprego que de uma safra que na outra safra vai trabalhar de novo, né? Ele pode ficar vários anos fora do mercado. Fechou a loja B, tá? Demitiu 4 pessoas. Tudo bem. Essas 4 pessoas, elas não vão se entrar nas outras lojas porque eles têm funcionários já, né? Quem sabe alguma troca, mas pouca coisa. Então, a questão do desemprego é muito, muito preocupante para nós. É a preocupação de todos. Mas a gente sempre ouve das pessoas, até dos empresários, não encontramos mão de obra Sim, sim. na nossa cidade. Uhum. Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas que dizem não estar conseguindo emprego, a gente encontra outras pessoas dizendo que não encontra mão de obra, porque muitas pessoas não têm aquele compromisso com o trabalho, não têm aquela dedicação, porque a gente sabe, todos temos problemas, mas quando tu chega num balcão para atender alguém que você tem que dar o melhor. E esses cursos proporcionam, de certa forma, esse cuidado, essa dedicação, Júlio. Sim, com certeza. Até a gente tem feito o Núcleo das Mulheres Empreendedoras, que a Lisiane Fruet Burim é coordenadora. Ela tem feito algumas ações no grupo das mulheres empreendedoras, que são acho que 23 empresárias. Ela tem feito algumas ações com os seus colaboradores junto, né? Para dar uma mexida nos colaboradores também. Às vezes é falta só de um bate-papo, só falta de uma orientação, alguma coisa, né? A gente está fazendo o que pode lá. Mas eu acho que quem tem seu emprego, acho que tem que valorizar muito, porque ficar sem o trabalho é pior, né? Tem muitos aí esperando na fila, sim, para isso. Mais alguma coisa, Júlio? A gente agradece a tua vinda. Eu sei que a gente está preocupado e vou te pedir. No momento que a gente tiver data, horário para essa mobilização, que, como você disse, que pode ser de todo o estado, conte com a emissora para a divulgação, para a gente mobilizar toda a nossa cidade em prol do nosso comércio. Nós somos parceiros, estamos preocupados com isso. Então, no momento que a gente tiver um horário e data, vamos fazer uma mobilização? Vamos, a Rádio 14 de Julho Itapuã é parceira da Sejuc. Com certeza, a gente quer esgotar todas as conversas amigáveis com o governo, porque tem horas que não adianta tu bater de frente também. Então a gente está tentando esgotar todas as chances de negociação com o governo do estado. Após isso, sim, daí a gente vai se manifestar. Algumas ACIs já estão se manifestando, mas não é a orientação da Federação. E dizer para o pessoal que é muito difícil a gente estar com calma nessas horas, mas que a gente está preocupado com eles, que a gente está lutando por eles dentro da capacidade da gente, né? E que se tem alguém interessado que o comércio vá bem no município, é a Associação Comercial, é a Prefeitura Municipal, que vivem disso aí. O comércio sustenta o município hoje. Então, que o comércio, que eu digo, entra o agronegócio, entra tudo, né? Então, é muito importante agora a gente ter calma e tentar levar. Eu sei que é difícil, eu sei da dificuldade de vocês, eu não gostaria de estar no coro desses lojistas aí. E dizer, vamos lá, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um abraço a todos. Júlio, a gente tem agora uma nova rodada do auxílio emergencial que pode injetar, não é um valor muito alto, mas pode injetar esse valor no nosso comércio e prestes a início da safra de soja que promete, e se Deus quiser vai continuar assim, com perspectivas de grande renda para o produtor. Esse valor vai ser injetado também em nosso comércio, então precisamos estar com as portas abertas. Com certeza, vai ser se Deus quiser, vai ser uma super safra aí para nós, e o nosso município vive do agro. Então eu queria dizer que também esse dinheiro do governo federal injetado, por mais que seja R$250, tudo ajuda, isso aí vai ir para o comércio. Então a gente tem que estar preparado e abertos. Com certeza. Júlio, muito obrigada. Seguimos à disposição. Muito obrigado. Nos informe dessas, a gente sabe do pleito da Federação, da Sejuc, em busca da retomada do nosso comércio, de abrir as portas o quanto antes. Nós recebemos no estúdio da 14 o vice-presidente da Federação em nossa região e também presidente da Sejuc, Júlio César Batistella.